Vai continuar falando aqui nesse painel de receitas de preservação. Agora vai vir um modelo de preservação que também está acontecendo no Pantanal. Ela é bióloga e tem vasta experiência com fauna silvestre. Trabalhou cerca de 5 anos no Zoológico de São Paulo e 2 anos em Centro de Triagem de Animais Silvestres. Atualmente concilia o projeto On Safari, no Mato Grosso do Sul, com outro projeto de conservação de felinos no Parque Estadual da Serra do Mar e trabalha no On Safari desde 2012, a Lilian Rampin, por favor. Bom, boa tarde a todos. Em nome de toda a equipe do On Safari, a gente agradece estar presente aqui nesse evento tão importante. Eu vou tentar dar uma corridinha, porque tem muita coisa para falar desse projeto, mas eu quero que vocês entendam quais são os nossos objetivos, aonde a gente quer chegar, né? Então, o projeto On Safari, eu estou trabalhando desde 2012, como ela falou, e a gente sabe que a onça é caçada há muitos anos, né? Independente de ser proibido, e todo mundo sabe que é proibida a caça, há muitos anos a onça pintada é caçada. Antigamente, ela era muito caçada pelo comércio de peleteria como jacarés, e hoje em dia ela é caçada pelo conflito direto que ela tem com a criação de animais domésticos. Então, infelizmente, a gente tem um impacto econômico. A onça ela traz um impacto econômico a criadores de gado, porque vale a pena dizer que onça é um animal estritamente carnívoro. Ela não come nada que não seja carne. E, infelizmente, gado está no cardápio, né? Então, ela não come só gado, como muita gente se engana. Ela come tamanduá, anta, queixada, cateto, enfim, é uma infinidade de presas. Só que 95%, mais de 95% das áreas do Pantanal são privadas e possuem criação de gado. Então, o gado acaba entrando no cardápio da onça. E, em função desse conflito, né, direto, elas ainda são dizimadas, apesar de ser proibido, né? Então, essa é uma cena comum, relativamente comum, de se ver no Pantanal, uma onça perto de uma carcaça de gado. Vale dizer que onça também tem hábito carniceiro, então, muitas vezes, ela não mata o próprio gado, vem comer, o fazendeiro olha, acha que ela matou e acaba matando a onça. Isso é muito comum nos dias atuais. Bom, então, o que a gente faz para reverter essa situação, né? Então, primeiro a gente escolheu um local para trabalhar e criar esse projeto pioneiro, que é o projeto On Safari. Aonde a gente escolheu? Um refúgio ecológico Caimã, situado em Miranda, lá no Pantanal, também no Mato Grosso do Sul. E por que a gente escolheu lá, né? Então, tem alguns fatores. Primeiro de tudo, é uma área preservada e segura, porque há mais de 20 anos, o dono, que é o Roberto Clabin, ele simplesmente repudia qualquer tipo de caça. Então, a gente sabe que é uma área onde as onças podem nascer, crescer e morrer lá de causas naturais. Então, essa foi a primeira razão e crucial para a gente trabalhar na Caimã. A segunda é que ela tem o Pantanal ele sofre épocas de cheias e secas, né, períodos sazonais de cheias e secas. E mesmo durante a cheia, a gente consegue continuar trabalhando. A gente tem estradas que não alagam, pistas de pouso que não alagam, então a gente não precisa parar por causa da cheia, como acontece em muitas outras fazendas. É uma fazenda de turismo também, então existe a área de hotel e a área de turismo. Essa área de turismo ela tem uma infraestrutura excelente, então é um hotel bacana, que serve comida bacana, enfim. As pessoas não ficam lá no meio do mato, né, elas têm um local bacana para ficar. E é pioneira de projetos de conservação. Então, lá na Caimã, a gente tem o projeto On Safari funcionando, tem o projeto Ararazu funcionando e também tem o projeto do Papagaio Verdadeiro. Então, um dos focos principais do dono é ajudar na conservação acima de tudo, né? E é uma área gigantesca, né? São 53 mil hectares de área. Da onde saiu a ideia do On Safari, né? A gente não está inventando a roda. Essa ideia saiu da África do Sul, mais precisamente perto do Parque Nacional do Kruger. Aquela areazinha ao lado da bota é chamada Sabi Sands. E aí essa área era uma área muito parecida com o Pantanal. Era uma área de criação de animais domésticos que sofriam predação por animais silvestres predadores. A diferença é que não era onça, eram leopardos, eram leões, eram guepardos. Então, eles saíam do Parque do Kruger e iam até a área de Sabi Sands e predavam essa criação de animais domésticos. Um sul-africano específico, em particular, ele teve uma ideia de começar a seguir uma leopardo fêmea
e tentar fazer com que ela aceitasse a presença dele cada vez mais. Essa ideia deu certo, é um trabalho de muita paciência, eu vou explicar ao longo da palestra. Requer muita paciência, muita prática, é uma receita de bolo que tem que ser seguida direitinho. E ele acabou que ele conseguiu habituar essa onça. Habituação é um termo que vocês vão ouvir bastante, é o que a gente faz. Habituar é acostumar o animal à presença do veículo. Ele conseguiu fazer isso com essa leopardo e passou a agregar valor ao animal vivo, ao invés de abater o predador. Então, o que ele fez foi, montou uma pousada, né, de luxo, com pista de pouso e com tudo, e começou a ganhar dinheiro em cima desse leopardo, que, por sua vez, teve seus filhotes, ensinou aos filhotes que não existia razão para temer o carro, e os filhotes foram se habituando cada vez mais. O bacana de tudo isso é que os vizinhos abriram o olho e falaram, pô, o cara está ganhando mais dinheiro com ecoturismo do que eu que estou criando animais domésticos. E aí ele acabou que ele deu ideia para todo mundo e todo mundo resolveu fazer isso. Eu estou falando de 30 anos atrás, ou seja, há 30 anos atrás o Subsendis ele trabalha com habituação, os animais lá são extremamente habituados, a criação de animais domésticos se extinguiu porque eles estavam lucrando muito mais em levar turistas para verem essa fauna. E o mais legal de tudo isso é que acabou que preservou a fauna em geral, né? Saíram os animais domésticos, vale dizer que a gente não quer fazer isso no Pantanal, mas a gente acha que tem uma maneira bacana de se conviver, e a gente utiliza esse exemplo de 30 anos atrás. Outra notícia boa, a gente está com mais ou menos 3 a 4 anos de projeto, e a gente não está tão distante desses 30 anos de atuação da África. A gente já consegue chegar bem pertinho das onças, e continuar com esse trabalho de habituação. Aqui eu estou com o Ivo, esse é o Mário, o grande idealizador do projeto, e eu estou a menos de 10 metros de distância do Ivo, que é uma das onças machos, moradores lá da Caimã, e levando turistas, né? Então, aqui é um avistamento noturno, carro com turistas, e a gente consegue manter o avistamento tranquilo, calmo, e fazer com que o turista vá embora para a casa dele, independente de ser no Brasil ou no exterior, com a experiência de ter avistado uma onça pintada em natureza, né, não em cativeiro. Então, quais são as nossas ferramentas? Né? Vocês devem estar se perguntando, pô, são 53 mil hectares, como que eu faço para achar esses bichos? Então, eu tenho algumas ferramentas. O primeiro é o armadilhamento fotográfico. Então, aqui somos nós, os biólogos, instalando essas armadilhas fotográficas. Então, a gente se familiariza com os locais, encontra rastros, seja fezes, seja pegadas, e instalamos uma armadilha fotográfica. Essa armadilha fotográfica ela capta qualquer movimento, ela tem sensores de movimento e elas também funcionam com infravermelho, ou seja, no escuro. Então, a gente consegue saber exatamente aonde os animais estão passando. Cada onça é diferente uma da outra, o padrão de pelagem é totalmente distinto. Então, a gente consegue identificar, individualizar esses animais e saber aonde que eles estão percorrendo, qual área faz parte do território deles. Então, essa é uma das nossas ferramentas. A ferramenta principal que a gente utiliza hoje em dia são os radioscolares. Então, nós temos eventuais temporadas de capturas, onde a gente captura esses indivíduos com laço, que é uma tecnologia super recente. E, uma vez esses indivíduos sedados, a gente colabora com a pesquisa, né, contribui com a pesquisa. Então, a gente coleta sangue, pelo, carrapato, enfim. Uma vez o animal sedado, a gente consegue fazer um monte de coisa e contribuir com a pesquisa desses bichos. E aí a gente faz o principal, né, que é a instalação do rádio colar. O rádio colar ele tem a função GPS e VHF. Então, a função GPS é a seguinte: a onça está equipada com o colar e ela começa a se movimentar. Então, eu tenho um programa que eu acesso, que vai me passar exatamente onde a onça frequentou. Então, só para vocês terem uma ideia, esse é um trechinho da Caimã, né, da fazenda onde eu trabalho, e é 1 mês de vida da Esperança, que é uma das nossas fêmeas, que moradoras lá da Caimã. Então, vocês conseguem enxergar alguns pontos, pequenos pontos de aglomerados, mas bem pequenos, não são circulados, são os pontos menores. Esses pontos significam carcaças. Então, eu sei que o bicho matou alguma presa e que está com carcaça, então eu sei onde encontrá-lo. Outra descoberta muito legal que a gente teve foram esses grandes aglomerados aqui, que indicam formações de tocas. Ou seja, a gente equipou o animal com rádio colar, ele copulou, gestou, pariu, e eu sei aonde exatamente ela criou os filhotes. Então, é uma ferramenta crucial para a gente dar continuidade ao trabalho de habituação dessas onças.
Outras informações bem bacanas que a gente consegue adquirir através do colar são os territórios. Então, o pontinho vermelho é o único macho equipado com rádio colar, é o Brutus. Então, a gente consegue comparar a área de vida do Brutus e esses pontinhos vão embora, tá, gente? Então, a gente consegue ver que ele caminha muito mais, ele patrulha muito mais do que as fêmeas que estão lá. A gente sabe quem é a parceira sexual dele, que é a teorema, os pontos amarelos. Então, está vendo que tem um engruvinhado lá de pontos. A gente sabe, é da nossa ciência que eles copulam. E a gente chegou a descobrir até uma coisa bem bacana, de que onças fêmeas, sem grau de parentesco, se toleram. Então, eu cresci na faculdade, com uma mentalidade de que onça é um bicho super solitário, não quer papo com ninguém, vive sozinho e é ela que manda tudo. E, na verdade, não. A natureza e a troncha, que são os pontos azuis e verdes, são duas fêmeas cujo grau parentesco inexiste, elas não têm grau parentesco nenhum, e, por alguma razão, elas ficam tempos juntas. Então, a verdade é que a gente não sabe nada e a gente está descobrindo as coisas aos poucos, né? Além do sinal de GPS, que eu expliquei agora, que é o mapinha, a gente também conta com o sinal de VHF. Então, como funciona? Eu acordo de manhã, vou para o escritório, e no escritório eu consulto os pontos de GPS das determinadas onças. Eu identifico um alvo para o dia, a onça que está mais perto, e começo a ver, tá, essa onça está mais ou menos aqui, os últimos pontos atualizados delas foram nessa região. O que eu faço? Eu pego o carro, vou para aquela região e vou com esse aparelho que está na minha mão, é um receptor e uma antena de telemetria. Então, no receptor, eu programo a frequência do colar exatamente, né, da onça que eu estou seguindo, e aí eu subo no carro, né, para eliminar as barreiras de árvores, né, para o sinal chegar mais limpo, e vou girando essa antena procurando o sinal do colar dessa onça, na região onde eu tive o ponto de GPS. Quando eu escuto um bip, que é com mais ou menos 1 quilômetro de distância dessa onça, eu começo a seguir esse bip, que vai aumentando a intensidade de acordo com a minha proximidade até o animal. E aí, uma vez com o bip bem intenso, eu consigo ter o encontro e dar continuidade ao meu trabalho de habituação, né, que é o grande objetivo do projeto. A gente também usa... Engraçado, vocês devem estar pensando que é tudo super tecnológico, né? E, de fato, é uma tecnologia de ponta que a gente usa. Mas não é porque a gente usa tecnologia de ponta que a gente despreza o método rústico, né? O método que o pessoal usava lá atrás. Então, a gente também consegue procurar onça através de rastreamento pelas pegadas. Então, cada pegada conta uma história. Através de uma pegada, você consegue saber se a onça estava andando, correndo, trotando, sozinha, com filhote, com macho, enfim. Então, a gente vai basicamente seguindo os rastros, as migalhas do João e Maria, e a gente acaba chegando perto da onça. Uma vez que essas pegadas estão começando a ficar frescas, a gente passa um rádio para o carro de apoio, que chega, e aí a gente faz o trabalho de habituação e continua com o trabalho de habituação. Tudo isso, gente, a gente faz para garantir o avistamento para fazer com que o turista enxergue a onça e volte para casa com essa experiência, e fazer os fazendeiros que ainda matam gado, fazer eles entender que não é mais desculpa, não existe mais essa de vou matar porque está me dando prejuízo. Isso não existe mais. Existia lá antigamente, hoje em dia já não é mais desculpa para matar a onça. Outra maneira da gente encontrar presas, então, enquanto um biólogo está olhando para o chão para procurar pegadas, o outro biólogo está olhando para o céu para procurar urubu. Urubu indicativo de carcaça, né? Então, achou urubu, vai até o foco, que pode ter certeza que é a carcaça garantida. Nem sempre é gado, né? Então, lá em cima a gente vê a Iara com um gado, uma carcaça de gado mesmo, mas aqui embaixo a gente tem o fantasma com uma carcaça de anta. Então, esses bichos comem de tudo, gente. Eles não comem só gado como todo mundo imagina. Uma vez encontrando a carcaça, a gente espera o animal chegar, a onça chegar, e aí ela chegando e se alimentando, a gente volta a fazer o trabalho de aproximação bem lento, bem devagarinho, e a gente consegue, dessa forma, ter o avistamento do animal. É muito bacana a gente fazer avistamento em carcaça, porque a hora da alimentação é uma hora crucial para a onça. Onça é igual o bicho das cavernas, sabe? É meu, não vou dividir com ninguém. E uma vez que ele te permite compartilhar esse momento, para a gente é fantástico, é avistamento garantido. E aí, nessa hora em que a gente está com o avistamento, a gente passa um rádio para a equipe do hotel e fala, eu estou aqui com a onça tal, a onça está tranquila, pode vir.
e aí eles enchem o carro de hóspedes e todo mundo vai tentar ver a onça com a gente. Visualização sempre gera habituação. Então, avistamos o animal, a gente vai começar a fazer esse trabalho de habituação até ele aceitar a gente quase que por completo, né? Então, nossos objetivos são preservar o Pantanal. Muita gente não conhece o Pantanal. Eu não conhecia o Pantanal, conhecia só a Mata Atlântica. Hoje em dia é carrapato mesmo, né? O Pantanal ele gruda em você e não sai, né? Então, hoje em dia eu vivo muito bem lá. Fazer brasileiros conhecer o Pantanal e estrangeiros, não só trazer gringaiada para cá, sabe? Os brasileiros têm que conhecer o Pantanal. Preservação das espécies, porque a onça é topo de cadeia. Um ambiente que tem uma onça pintada é um ambiente super controlado, porque ela faz o controle todo das presas que estão abaixo. Geração de empregos é um fator muito importante, porque a área do campo, você vai ver uma pancada de peão e a mulherada dos peões só ficam cozinhando em casa, engordando, não é verdade? E num projeto como esse, você consegue empregar não só homens no campo, mas como você pode empregar mulheres, biólogos e tudo mais. E valorização das terras, né? Então, esse é o laço de confiança que a gente tem hoje em dia com as onças. A gente consegue ver onça dormindo, ver onça amamentando dormindo, onça tranquila deixando filhote com a gente. A gente também descobriu que eles têm alguns hábitos arborícolas, ou seja, um conceito que eu cresci achando que não existia, eu mudei minha opinião agora, porque acontece. Relações de mães e filhotes, então esse aqui é o Ivo, ele tomou uma mordida da mãe quando ele completou 1 ano, e essa mordida foi justamente: some daqui, porque você vai copular comigo se você continuar crescendo comigo. Então, procure seus territórios. Então, vocês podem ver que é uma mordida feia, mas está lambida. Ou seja, ela expulsou, mas ela continuou cuidando dele para ele poder sobreviver. Hoje em dia, ele já não mora mais na Caimã, e a gente não habitua ele para ele não correr nenhum risco. E essa é a Nusa com a sua mãe. A Nusa tem 1 ano, ela é fêmea, e ela ainda não foi expulsa porque ela é fêmea, né? Não tem risco nenhum de emprenhar. Mudamos o conceito sobre hábito solitário. A gente vê onça, esse foi um avistamento quádruplo que nós tivemos ano passado. As onças estavam compartilhando uma carcaça. E até a questão de toca, né? Então, esse é o momento que a galera faz. Porque aqueles pontinhos que eu mostrei para vocês aglomerados das tocas da esperança nos geraram esse avistamento aqui. Então, metade da equipe ficou com a onça num local se alimentando e metade foi visitar a toca, e a gente teve o primeiro registro de filhotes em natureza. Agora eu vou girar um trailerzinho de um vídeo, de um filme que a gente fez, só para vocês terem uma ideia do que se trata. Desde criança, eu sabia que esse momento um dia ia chegar. E ele chegou. Um dos mais audaciosos projetos de conservação do Brasil. A gente quer mostrar que a onça vale muito mais viva do que morta, que o Pantanal precisa ser preservado. A gente tem aqui nesse local um cenário ideal para tentar resolver o conflito da onça pintada com o ser humano, com o pantaneiro, com o criador de gado. Understandably, yes, the cattle have, in hindsight, been a blessing to this area, but also there is a need to explore what else can be done in terms of ecotourism. It's almost like they're looking to see where they put each and every single footprint. Sometimes a little tiny tuft of grass and they avoid that and they put their foot on the side of it. It's amazing. This animal walks through the environment like a ghost. Eu acho que tem que ter paixão, eu acho que é um negócio extremamente cansativo que a gente está fazendo aqui. É um processo pioneiro, vai ter muita coisa que a gente vai acertar, muita coisa que a gente vai errar. E o negócio é aprender e dar certo no fim.
Já tá no fim do dia. Tem uma onça aqui perto já. Tem uma onça aqui perto falando com a gente, né? Comunicando aí, esturrando. Isso aí, gente. Obrigada.